Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos chegando, estamos ao vivo depois de 2 semanas aí de férias. Tirei um tempinho aí para alinhar algumas coisas, organizar algumas coisas e estamos de volta com o nosso Café com Desbloqueio e com uma nova série. Hoje, nas próximas 2 semanas, nós iniciaremos aí, na verdade, 1 semana e meia, né? Que hoje já é quarta-feira. Nós falaremos sobre um assunto poderoso demais. Cara, eu tenho falado sobre isso nos últimos dias com os meus discípulos, minhas ovelhas, e eu quero intensificar isso. Quero falar abertamente mais sobre o assunto, porque é algo que nós precisamos falar, é algo importantíssimo, e se nós formos negligentes a esse assunto, se nós formos superficiais a esse assunto, nós estamos cometendo um erro grotesco e desnecessário. Então, é muito bom você estar aqui e eu peço a você que me ajude a compartilhar esse link. Vamos compartilhar porque essa série será poderosa demais. Começamos hoje a falar sobre os sinais do fim dos tempos. Meu Deus, os sinais do fim. Esse é o tema da nossa série e nós vamos começar hoje. Então já pega esse link, compartilha, pega o like, aperta o like aqui. Já vamos enganjar aqui, já comenta aqui o tema da nossa série, os sinais do fim dos tempos. Vamos enganjar, porque o assunto é sério e as pessoas precisam saber disso. Vamos lá, então. Os sinais do fim dos tempos. Pega papel, pega caneta e vamos para a nossa aula. Você sabe que existem várias teorias, existem vários argumentos, vários assuntos que envolvem essa questão do fim dos tempos, né? Mas nesses próximos dias aqui, o que nós vamos abordar é o que a palavra de Deus fala. Não vou falar a minha opinião, não vou falar aqui o que eu acho. Nós vamos estudar na palavra de Deus quais são as verdades, quais são os princípios, quais são os fundamentos que a palavra nos mostra acerca dos fins dos tempos. Interessante que desde Gênesis até Apocalipse nós temos menções, referências acerca do fim dos tempos. Interessante que o fim, ele também é declarado lá no começo, lá em Gênesis, nós vemos a palavra falando para nós acerca dos fins dos tempos. Jesus falou sobre isso, Moisés falou sobre isso, Paulo falou sobre isso, João teve, a grande revelação do Apocalipse. Então, é um assunto importante e nós não podemos negligenciar. E quando o assunto é final dos tempos, tem um sermão de Jesus, na verdade não é um sermão, é mais um discipulado. Um discipulado de Jesus com os seus discípulos, em Mateus capítulo 24. Esse vai ser o texto base aqui da nossa série. Se você quiser pegar a sua Bíblia aí para você fazer as anotações, é muito importante, é muito relevante isso, tá bom? Então vamos lá, Mateus capítulo 24. Vamos ler a partir do versículo 1 para você entender o contexto aqui. Mateus 24, primeiro. Então Jesus saiu do templo e, ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Ele, entretanto, lhes observou: estáis vendo todas essas coisas? Com toda a certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Então, qual é o contexto? Os discípulos e Jesus estão saindo do templo, e aí nós estamos falando do templo de Salomão, um templo maravilhoso, um templo magnífico, que a essa altura ali já havia sido reconstruído, mas mesmo assim era um templo glorioso. E os discípulos falaram: olha, Jesus, que templo e tal, que construção, que magnitude. E aí Jesus fala o seguinte: olha, não se impressionem com essas coisas. Nós já falamos aqui na série anterior sobre as verdades que todo salvo precisa saber. E nós falamos lá na aula sobre o cristianismo. Eu mostrei para você que o cristianismo não é religião. Por quê? Porque a religião ela está ligada a coisas, a lugares, a construções, a templos. E os discípulos eram judeus, os discípulos tinham uma religião. Então, eles estavam dentro desse sistema, dentro dessa perspectiva religiosa. Por isso que Jesus vai confrontá-lo dizendo: olha, tá vendo essa magnitude? Tá vendo isso que o homem fez? É lindo, é poderoso, mas diante daquilo que está por vir,
não vai ficar pedra sobre pedra. O que Jesus está mostrando? Jesus está trazendo para nós algo muito forte. Jesus está ensinando o quê? A religião, o sistema religioso não tem poder para nos preparar para o tempo do fim. Jesus está dizendo, olha, é lindo, é maravilhoso, mas não vai suportar o fim. As religiões têm o seu trabalho social, têm as suas crenças, têm as suas doutrinas, algumas delas fundamentadas na verdade bíblica, mas por estar debaixo de um sistema religioso, e que nós vamos falar sobre isso aqui nessa série, não vai suportar. Então preste atenção no seguinte, para a gente já começar com tudo aqui essa série. Se você é um religioso, se você vive debaixo da religiosidade, você não está preparado para enfrentar o fim. Porque no tempo do fim, a sua religião não te dará base e nem te sustentará diante daquilo tudo, das dores terríveis que acontecerão. Então, essa série é muito importante. Você precisa se atentar a isso. Vamos lá, vamos continuar aqui. O versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe disseram, e lhe pediram, dize-nos, quando ocorrerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e dos fins dos tempos? Então, quando Jesus disse aquilo, os discípulos ficaram encucados com aquilo. Falaram, caramba, o trem aí vai pegar fogo, né? E aí chegaram para Jesus depois, e aí começa o discipulado. Eles perguntam, Jesus, fala para a gente, quais serão os sinais do fim? Quais serão os sinais da sua volta? Como que nós vamos saber que está perto o tempo do fim? Aí então Jesus vai trazer todo um discipulado que vai instruir os discípulos acerca da sua volta e acerca do fim dos tempos. E esse é o texto que nós vamos nos embasar aqui na nossa série. Cara, você precisa pegar firme aí, porque nós vamos falar sobre coisas tremendas. Vamos começar? O tema de hoje que eu quero falar com você é sobre o primeiro sinal que Jesus vai mostrar para nós aqui. Olha a pergunta que os discípulos fizeram. Quando ocorrerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Uma coisa que vem à nossa cabeça é, nós estamos vivendo já o tempo do fim? O que você acha? Coloca nos comentários aqui. Você que está ao vivo aí, coloca no chat aí. Você acha que nós já estamos vivendo o tempo do fim? Sim ou não? Escreve aí. Sim, não, não sei, talvez. Uma coisa que você precisa aprender, que o fim dos tempos, ele se inicia a partir da ressurreição de Jesus. O fim dos tempos se inicia a partir da ressurreição de Jesus. Então, sim, nós já estamos vivendo o tempo do fim. Só que esse fim, ele é um fim progressivo. Desde o dia da ressurreição de Jesus até o dia da volta de Jesus, todo esse período nós chamamos ele de tempo do fim. Por quê? Porque a partir da ressurreição de Cristo foi ligado o cronômetro. O relógio está na regressiva e até a volta de Jesus nós estamos vivendo o tempo do fim. Agora, você precisa entender que a cada tempo, a cada medida, os sinais vão se intensificando. Mas vamos lá, vamos caminhar devagar aqui para a gente poder entender. Claro que tem muita coisa para a gente poder falar aqui, tem muita coisa que não dá para falar abertamente aqui, porque vira discussão e não é esse o meu objetivo. O que é o fim dos tempos? Vamos lá. O fim dos tempos nada mais é do que a conclusão ou o encerramento dessa era atual. Gênesis capítulo 1 vai mostrar para nós o plano de Deus para a humanidade. Gênesis capítulo 1 revela para nós a criação de Deus e o propósito de Deus para essa criação. Em Gênesis capítulo 3 surge algo que vem para danificar o plano
danificar o propósito de Deus. O que é isso? O pecado. Então, Gênesis 1, nós temos a plenitude, o plano original de Deus para o homem, para a criação, para a terra. Gênesis capítulo 3, o pecado surge e danifica tudo isso. Desde Gênesis 3 até os dias de hoje, a humanidade não está debaixo do plano original de Deus. Desde os dias em que Adão pecou no jardim, até o dia de hoje que nós estamos vivendo, a humanidade, a natureza, a criação, todo o sistema que Deus criou aqui na Terra está debaixo da contaminação do pecado. Então, a natureza, a criação, o homem, a humanidade estão fora do plano. Está fora do propósito de Deus. Por isso que Jesus é enviado. Jesus é enviado para nos levar de volta ao plano original de Deus. Nós já falamos sobre isso aqui lá nas 10 verdades, falamos sobre isso lá no Como Crescer Espiritualmente. Nós já abordamos esses assuntos. Inclusive, se você não faz parte da nossa comunidade, você já acessa esse QR Code que está na tela aqui, ou o link que está na descrição. Lá na nossa comunidade você tem acesso a todas as séries, a todas as lives, todos os programas aqui do nosso Café com Desbloqueio. Lá você vai ver, nós falamos sobre vários desses assuntos que eu estou passando por cima aqui. Mas vamos lá. Para que Jesus foi enviado ao mundo? Para dar a oportunidade, para dar a chance para o homem voltar ao plano original de Deus. João 3,16 é a base bíblica, o texto bíblico que dá fundamento a toda a história da palavra de Deus, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa palavra mundo aqui não são as pessoas. Essa palavra mundo é a criação. Deus amou toda a sua criação, o homem, a natureza, o cosmos, os animais. Deus amou tudo isso. E por causa desse amor à sua criação, Deus enviou Jesus. Para quê? Para resgatar essa criação. Quando Adão pecou, não só o homem foi contaminado, mas a terra foi contaminada, os animais foram contaminados, o sistema foi contaminado. Então Jesus ele vem para resgatar sim o homem que foi destinado à condenação eterna, mas também para restaurar todas as coisas. Por quê? Porque todas as coisas caíram por causa de Adão. Então nós perdemos o sentido original, nós perdemos o plano original. Então, por que precisa haver o fim dos tempos? Porque essa era contaminada precisa acabar. Deus não criou o homem para viver sob a influência do pecado. Deus não criou os animais para viver debaixo da contaminação do pecado. O clima, o tempo, a terra, nada disso foi criado para viver debaixo da influência de Satanás nem do pecado. Mas é a realidade de hoje. Então, Deus não pode fazer nada sem haver uma descontaminação de tudo isso. E só é possível haver essa descontaminação se houver um reset. Se houver um reset geral. Então, quando se fala dos fins dos tempos, nós estamos falando disso. O que é o fim dos tempos? É a conclusão, é o encerramento dessa era atual, onde o pecado e o diabo influenciam na criação. Conseguiu pegar? Conseguiu pegar aí ou não? Que mais? O que nós temos de importante no tempo do fim? Aqui vai duas coisas importantes que você precisa aprender. Primeira coisa, o tempo do fim é o tempo dos julgamentos. O tempo do fim é o tempo dos julgamentos. Existem 3 julgamentos importantes que precisam acontecer. Anota aí. 3 julgamentos importantes que precisam acontecer. Tem mais, só que eu vou falar só sobre esses 3. O primeiro julgamento é o julgamento
dos salvos, o julgamento da igreja, em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10 diz o seguinte: todos nós, portanto, deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. O fim dos tempos aponta para o julgamento da igreja. E quem é a igreja? Os salvos. Paulo está dizendo aqui que todos nós, os salvos, devemos e iremos comparecer ante o tribunal de Cristo. Ou seja, estaremos em um julgamento, em um tribunal onde Cristo será aquele que irá nos julgar. Agora, qual é o objetivo desse tribunal? Paulo ensina, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo. Ou seja, esse tribunal aqui, esse julgamento, o julgamento da igreja, não é para dizer quem será salvo ou quem não será, porque já são salvos. É o tribunal para os salvos. Se o que está em jogo aqui não é a questão da salvação, o que está em jogo? A questão da recompensa. Lembra que na última série, no último episódio que nós tivemos aqui, eu falei sobre o reino. Lembra que eu falei para vocês sobre o reino? Sobre reinar em vida, sobre as recompensas do reino e tudo mais? Pois é, esse tribunal, esse julgamento é para isso. É para você saber se você cumpriu o seu propósito ou não, e para você receber recompensas por ter cumprido o seu propósito, ou para receber sentenças se você não cumpriu o seu propósito. Não tem a ver com salvação, tem a ver com retribuição, tem a ver com galardão, ok? E esse tribunal faz parte do tempo do fim. Um outro tribunal, um outro julgamento, é o julgamento dos não salvos. Esse é o dos salvos. Agora, haverá também o julgamento dos não salvos, que é o que a Bíblia chama de juízo final. Em Apocalipse, capítulo 20, no versículo 11, diz o seguinte: em seguida, observei um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e vi alguns livros foram abertos. Então abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam. E um por um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Agora, versículo 15. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, esse é o juízo final. O tribunal, o julgamento, onde será sentenciado aqueles que não aceitaram a salvação. As pessoas confundem esse tribunal, esse julgamento, com o julgamento dos salvos. Irmão, são completamente diferentes. Quem estará diante do trono branco não serão salvos. Serão aqueles que rejeitaram a salvação. E eu creio, eu espero que não seja a maioria das pessoas. Porque você já aprendeu aqui, quando nós falamos sobre a verdade da salvação, que a salvação é algo muito simples.
A salvação é um presente de Deus para nós. Não tem por que nós enfrentarmos esse julgamento, porque o objetivo desse julgamento aqui é esclarecer as pessoas por que elas serão condenadas. Esse julgamento aqui não é para recompensa, é para condenação. Cara, isso vai ser terrível demais. Isso vai ser terrível demais. E nós podemos nos livrar disso. Como? Recebendo a Cristo. Vai ser tão terrível esse dia que o versículo 11 diz que o céu e a terra vão sumir, vão desaparecer, vão fugir de Deus, porque será um dia de terrível julgamento. O terceiro e último julgamento que eu quero falar com você aqui é o julgamento de Satanás. Satanás também será julgado. Satanás também enfrentará o juízo de Deus. Em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 7, diz o seguinte: quando se completaram os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para seduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra. Versículo 9. Então as nações marcharão por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, Jerusalém. Todavia, um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo que arde em enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Satanás também será julgado e será sentenciado a uma condenação de tormenta por toda a eternidade. Eu não sei como será isso. Eu não sei como será essa tormenta do diabo. E com o diabo vai estar o anticristo e vai estar também o falso profeta. Não sei como vai ser essa tormenta, mas ela vai acontecer. Satanás será julgado por tudo o que ele fez nessa terra. Desde a queda que ele ocorreu lá por causa de sua rebeldia, até o dia onde esse episódio acontecerá. Satanás será julgado. E isso só é possível por causa do fim dos tempos. Porque o fim dos tempos é a conclusão. O pecado foi julgado em Cristo. Jesus pagou o preço pelo nosso pecado. Mas Satanás também será julgado. A igreja será também julgada para receber recompensa pelo seu propósito. Porque nada do que você faz para Deus, debaixo daquilo que Ele pediu para você fazer, será em vão. Será em vão. E aqueles que rejeitarem a salvação também serão julgados. E haverá também outros tribunais, mas não é o assunto que eu quero falar com você. O que eu quero que você entenda aqui é o seguinte: o fim dos tempos é a conclusão de todas as coisas. Para que isso aconteça, o fim é necessário. Só que a mesma Bíblia que nos adverte acerca do fim, ela também nos instrui a como nos posicionarmos para não sofrermos as dores que o fim causará. E é por isso que nós precisamos aprender. E é por isso que eu vou estar aqui com você nessas próximas 2 semanas, falando e mergulhando, se aprofundando nesses assuntos. Você está curtindo aí ou não? Fala para mim. Tá curtindo aí? Tá conseguindo entender? Sim ou não? Para a gente caminhar para o final aqui, deixa eu esclarecer, trazer aqui algumas coisas para você e aí a gente vai concluir essa aula de hoje. Uma vez que nós estamos na conclusão de todas as coisas, aí fica aquela pergunta, tá, mas e aí? Vai haver o tribunal, vai haver o julgamento, vai haver a condenação de Satanás e tal, bebê, babá. E depois? E depois?
Lembra que eu disse para você que o fim dos tempos não é uma coisa importante também para me falar. Fim dos tempos é diferente de fim do mundo. As pessoas pregam o fim do mundo. Ei, não existe fim do mundo. Não é sobre o fim do mundo que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre o fim dos tempos. Qual a diferença entre fim do mundo e fim dos tempos? O fim dos tempos tem a ver com essa era, com esse tempo de dominação e escravidão por causa do pecado e por causa do diabo. O fim do mundo é destruição do mundo. Não, não é sobre isso. Por quê? Porque Deus criou a gente para viver nesse mundo. Eu sei que você aprendeu que nós somos peregrinos, que nosso lugar é o céu e bababá. Irmão, isso é tudo mentira. Nós somos seres terrestres e fomos criados para viver na terra. É por isso que Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, olha o que a Bíblia diz. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado. Nós vamos passar por esse fim dessa era, onde o pecado influencia, onde o pecado domina, onde o diabo escraviza, onde o diabo governa. Vamos passar por esse reset, e aí aqueles que receberam a salvação vão receber um novo céu e uma nova terra para poderem habitar. Ou seja, vamos voltar a Gênesis capítulo 1, onde o plano original de Deus será plenamente executado. Nós somos seres criados para viver e desfrutar da criação de Deus. O pecado nos roubou isso, o diabo tem nos roubado isso, mas o fim é necessário para que um novo começo seja estabelecido. Por isso, para nós que somos salvos, o fim não é o fim. É um novo começo. Porque um novo céu e uma nova terra será estabelecido, e aqueles que receberam a salvação terão a oportunidade de viver aquilo que Adão viveu antes do pecado. Só que o que é maravilhoso? O que é maravilhoso? Agora nós vamos viver algo potencializado. O que Adão não viveu, nós vamos viver. Porque Adão não tinha Cristo. Nós temos, e Cristo estará conosco em carne e osso. Cara, vai ser maravilhoso demais. O fim só é um fim para aqueles que rejeitaram a salvação. Nós que recebemos a graça, que recebemos a salvação, o fim aponta para um novo começo. É por isso que eu gosto de falar sobre isso. É por isso que eu gosto de falar sobre Apocalipse. Eu gosto de falar dessas coisas, porque traz esperança, traz quando você tem um entendimento correto, é maravilhoso. Por isso que nessas 2 semanas nós vamos falar sobre isso, sobre os sinais do fim dos tempos. E já anota na sua agenda, já se prepare, se programe. Do dia 8 e o dia 9 de maio, às 20 horas, nós vamos fazer o seminário bíblico, o arrebatamento e o fim dos tempos. O arrebatamento é um dos sinais do fim dos tempos. Amanhã eu vou falar sobre isso. E nós vamos mergulhar, dia 8 e 9 de maio, nós vamos mergulhar profundamente nesse assunto. E eu vou te mostrar o que é o arrebatamento, vou falar sobre o anticristo, sobre a grande tribulação, sobre o falso profeta, a besta. Vamos falar sobre tudo. Tudo o que você precisa saber sobre esse assunto, para que você tenha expectativas de um futuro extraordinário e de um fim para um novo começo, eu vou te mostrar e eu vou compartilhar com você aqui. Então, começamos hoje essa série, vamos até o dia 9 de maio, até o dia 7 de maio, aliás, e nos dias 8 e 9, nós teremos, então, o nosso seminário para fechar esse assunto acerca do fim dos tempos. Fechou? Eu estou animado. Você está animado para isso ou não? Vai ser poderoso demais. Vamos orar para a gente encerrar? Por hoje é isso aí. Hoje eu dei para você a base, dei para você o fundamento. Amanhã nós vamos entrar aí nos sinais do fim dos tempos, tá? Eu ia falar hoje aqui, mas deixa para amanhã. Amanhã a gente continua
E aí eu vou trazer para vocês quais são os sinais bíblicos que a Bíblia fala sobre o fim dos tempos, naquela base de Mateus 24, e nós vamos abordar alguns outros assuntos. Então amanhã você não pode perder. Fechou? Oremos para a gente poder encerrar. Vamos orar? Feche os seus olhos aí. Respira fundo. Este é o dia que o Senhor nos fez. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua graça. Obrigado por voltarmos com os nossos cafés. E sobre um tema importantíssimo. Que o Senhor me dê graça, que o Senhor me dê sabedoria, que o Senhor me dê entendimento, clareza, para poder compartilhar essa verdade. As pessoas precisam aprender, precisam entender profundamente a respeito do fim dos tempos. Eu espero poder ajudar nesse entendimento. Que nesse tempo, Senhor, nessas 2 semanas que nós passaremos aqui, os teus filhos possam ter clareza, possam ter entendimento, possam ter discernimento de que o fim só será um fim para aqueles que rejeitarem a salvação. O fim só será um fim para aqueles que negligenciarem o seu propósito. Porque para aqueles que estão em Cristo Jesus e vivem de acordo com a vontade e o propósito do Senhor, o fim será um novo começo. O fim será um tempo de desfrute maravilhoso, extraordinário. Que nós possamos fazer parte daqueles que vão desfrutar, mesmo diante do fim. No nome de Jesus, Pai, me ajude a trazer essa clareza e esse entendimento nesses próximos programas, nessas próximas lives, em nome de Jesus. Amém? Essa é a minha oração de fato, que você possa ter clareza, entendimento. O fim não precisa ser o fim. O fim para nós é um tempo de desfrute. Eu vou falar sobre isso amanhã. Vai ser poderoso demais essa série. Ajuda eu a compartilhar aí, pega esse link, manda nos grupos do WhatsApp, manda pra família, compartilha nos stories. Eu não sei se você é enganjado comigo assim desse tanto, mas não custa arriscar, né? Faz um stories lá no seu Instagram, fala sobre essa série, fala sobre esse tema lá, compartilha lá, bora alcançar mais pessoas, bora levar mais pessoas a esse entendimento. O fim não precisa ser o fim, meu irmão. O fim pode ser um tempo de desfrute, pode ser um tempo de alcançarmos níveis extraordinários, porque essa é a vontade de Deus. Então faz lá um stories no seu Instagram, marca eu lá, bora levar esse conteúdo para mais pessoas. Eu tenho certeza que vai valer a pena. Fechou? Se você tá comigo, faz isso aí. Não esquece de comentar, curtir, compartilhar. É nóis, tamo junto, já falei demais. Amanhã tamo de volta para mais um episódio. Deus abençoe, paz, até amanhã. Faz sua parte aí, vamos ver se você tá comigo ou não.